Noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira, mais uma noite. E eu creio que Deus, nessa tarde, falou ao meu coração e creio que Ele vai falar com todos aqui presentes. Você que também vai ouvir essa chamada, né, essas pregações posteriormente. Deus abençoe a sua vida também. Pessoal, por favor, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês ou liguem a Bíblia de vocês no Salmo 137. É um salmo que é um dos meus favoritos e essa é a primeira vez que eu vou estar ministrando em cima dele. E já durante a semana, até mesmo de 15 dias atrás, Deus estava colocando no meu coração sobre essa passagem e hoje a gente vai falar sobre ele, o quão profundo é esse salmo. Salmo 137, nós iremos ler a partir do primeiro verso até o verso de número 6. Na minha versão diz: às margens dos rios da Babilônia, nós os assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Queridos irmãos, nós lemos esse salmo e é um salmo, um tom bastante triste, bastante nada convencional a outros salmos que nós lemos. Nós temos o Salmo 23, nós temos o Salmo 91, onde o salmista em si, ele mostra a grandeza de Deus, ele pede pela proteção de Deus, mas é um tom que não é um tom igual como nós lemos aqui, não é um tom triste. Isso tem um motivo. Quando a gente analisa um pouco da história dos hebreus, a história de Jerusalém, nós vemos um acontecimento histórico cumprindo diversas profecias, porque diversas vezes Deus falava para o povo de Israel que se eles não seguissem o caminho de Deus, se eles estivessem com a sua vida sujeitas ao pecado e à sua vontade, Deus faria com que nações inimigas de Israel tivessem o poder de invadir Jerusalém e levá-los para um cativeiro em uma terra distante. E foi isso que aconteceu. A gente olha no ano de 586, quando o rei muito conhecido, e um nome muito bonito, Nabucodonosor, quando ele invadiu e saqueou Jerusalém, ele destruiu toda a cidade. Aquela cidade que, durante os tempos da Bíblia, nós líamos que era uma cidade muito bonita, uma cidade onde tinha o Templo de Jerusalém, que era um templo de uma glória tremenda, cada detalhe, cada utensílio, tudo isso e mais foi devastado. O rei Nabucodonosor ele invadiu, saqueou Jerusalém, ele derrubou os muros que cercavam e protegiam a cidade, e pior, ele derrubou o templo de Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia, onde eles ficaram exilados por 70 anos. Então, foi algo totalmente histórico, totalmente que cumpriu diversas profecias que Deus estava alertando o seu povo. E havia uma tristeza tremenda. A gente vê esse estilo de composição do Salmo 137, e a gente, ao ler diversos salmos, nós vemos que, por algumas vezes, os salmistas, eles pedem que Deus se vingue dos seus adversários, porque eles conheciam de perto a tristeza, eles haviam sofrido e sido oprimidos e até marginalizados por homens dominadores, líderes e reis dentro e fora de Israel. As suas orações eram repletas de fé e esperança. Eles perguntavam até quando Deus toleraria o seu sofrimento e confessavam que somente Deus os poderia salvá-los do mal. E esse salmo expressa a tristeza através da música. A gente vê no primeiro verso, quando nós lemos que às margens dos rios da Babilônia, nós os assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que ali havia, pendurávamos as nossas harpas. A tristeza de Israel em decorrência desse cativeiro era tão grande, meus amados, que eles chegaram a pendurar as suas harpas nos salgueiros.
Eles estavam ali a caminho de Babilônia, e Babilônia era uma fortaleza, era um império que banhava dois rios ali, que tinham dois rios banhando esse império, o rio Tigre e o rio Eufrates. E na beira desses rios haviam árvores pequenas chamadas salgueiros, árvores que tinham seus galhos até o chão. E quando nós lemos isso, que os judeus cativos, sendo levados ao cativeiro, estavam tão tristes que eles penduraram as suas harpas nesses salgueiros. As harpas que naquela época eram instrumentos de júbilo, até mesmo nas vitórias de Israel, quando Israel vencia os reinos inimigos, venciam as vitórias, as harpas eram entoadas com cânticos espirituais, com cânticos de alegria, mas na derrota a música cessava e o silêncio reinava. E esses salgueiros eram árvores nativas daquela região, mas não era um lugar seguro de guardar algo de valor. Os israelitas eles estavam pendurando as harpas, instrumentos de adoração a Deus. Havia uma depressão profunda, porque os babilônicos, de uma forma totalmente desumana, levando aquele povo cativo para uma cidade, uma terra desconhecida, eles exigiam diversões, exigiam que eles cantassem alegria, mas o que reinava era a tristeza, porque a cidade foi devastada, o templo foi derrubado, os muros foram levados ao chão e o povo foi levado para uma terra que não era deles. Então eles pediam, cante uns cânticos de Sião, cantem com alegria como vocês cantavam lá em Jerusalém, em tom de deboche, em tom desumano. Ao passo que, quando estavam em tons de tristezas, até mesmo os instrumentos dos exilados eles eram afinados para o tom de pranto. Lá em Jó 30, 31, a gente lê que por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Haviam em momentos tristes de Israel, os instrumentos tocavam em tons que despertavam ali a tristeza, que mostravam que não era a alegria que reinava naquele momento. Não era uma vitória, que não era um tom alegre, mas um tom de tristeza. E esse era o tom. Era muito pior do que apenas perder uma simples batalha de menor porte. Eles acabavam de perder a sua cidadania. Eles estavam sendo levados exilados. E nós, olhando todas as notícias de hoje, que a gente vê a situação na Ucrânia, a situação que está acontecendo ali, as pessoas que estão ali exiladas, que estão saindo daquele lugar de guerra, a gente vê a tristeza estampada no rosto dessas pessoas, homens, mulheres, crianças. E era um quadro semelhante que aconteceu com Israel, porque essa música de Jerusalém era associada à alegria da terra prometida, à alegria da vitória, à alegria do regresso, mas o exílio acabou com todos os motivos para entoar cânticos alegres. Porque antes desse cativeiro, Deus ele recebia os louvores entoados através dessas harpas. Mas naquele momento as harpas estavam emudecidas, as harpas não emitiam som algum, mas de maneira alguma um instrumento de adoração poderia ficar nos mais baixos lugares. Muitas das vezes a gente olha a nossa vida, nós somos aqui espelhos que refletem a glória do Senhor, que nós louvamos a Deus com as nossas vidas, que a nossa vida é uma oração para Deus, mas muitas das vezes nós colocamos nós como instrumentos de adoração em lugares baixos, em lugares que não são dignos de nós estarmos, no sentido de que nós estamos olhando para aquilo que Jesus fez, escrito em Colossenses 1,13, que ele nos libertou de um reino das trevas e nos transportou para um reino do Filho amado. Nós não podemos perder tempo vivendo para um reino carnal do qual a gente foi tirado. Nós não podemos viver pensando que nós estamos adorando a Deus, mas estando em lugar com hábitos, com costumes que desprezam tudo aquilo que Cristo fez na cruz. É necessário que a gente louve a Deus com as nossas vidas, pregando a tempo, fora de tempo, sendo servos fiéis e filhos amados, e não desprezando o dom que há em nós, como Paulo disse para Timóteo. Nós temos um dom. Nós sabemos, muitas das vezes, que não basta apenas que a gente saiba tocar um instrumento, cantar afinado, cantar bem, cantar no tom, mas o nosso coração precisa louvar a Deus de fato. O nosso coração precisa estar ali ardendo, só de estar na presença dele, em qualquer lugar. Mas em um momento de profunda depressão, o louvor tinha cessado. Nesse momento que o povo israelita estava indo ali para o exílio, indo a caminho da sua prisão, como se fossem escravos, em um momento tão triste,
onde a alegria através do canto, ela deveria romper essa tristeza, assim como a gente vê a aurora rompendo a noite mais escura. Os exilados, eles penduraram as suas harpas para indicar o fim da sua alegria. Isso foi muito simbólico, o fim da sua alegria, o fim da sua esperança. Mas quantas vezes nós já dizemos a Deus que hoje é o fim do nosso ministério? Quantas vezes nós pensamos em desistir do caminho, voltando à nossa velha vida, assim como os discípulos, após a morte de Jesus, voltaram a pescar? Quantas das vezes a gente disse, Deus, hoje vai ser o último culto, hoje vai ser o último domingo, talvez hoje vai ser a última ceia. Eu não quero mais saber desse caminho, esse caminho é doloroso. Esse caminho não é um caminho do qual eu pensava, porque não é um caminho de rosas, mas é um caminho de espinhos, e eu quero abandonar. Eu quero desistir porque eu não aguento mais. Quantas das vezes a gente já disse isso no nosso coração? Talvez apenas por pensamentos, ou talvez por atitudes até. Mas quantas das vezes nós fomos surpreendidos por Deus com uma força revigorante, assim como Elias, quando estava com medo, um grande homem de Deus que foi profundamente usado por Deus, ele teve medo e ele se refugiou em uma caverna, como a gente lê lá em 1 Reis 18. Um homem que tinha tanto temor em Deus, que tinha tanta ousadia, ele teve medo e se afastou. Ele buscou esconder de Deus e buscou até mesmo tirar a sua vida, num sentido de falar que a vida dele não tinha mais valor. Então ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus fez através dele, através da vida dele, através do testemunho, da autoridade que ele tinha. Mas ele foi surpreendido. A gente lê na Bíblia que Deus, ele envia um anjo que dá um alimento e através desse alimento Elias é revigorado. E o alimento que nós temos hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só é muito mais do que suficiente para que em momentos que nós estamos com a nossa fé num nível tão abissal, a gente se erga nos mais elevados montes, porque nós estamos caminhando com Deus. E Ele não nos disse, Ele não nos prometeu que o caminho seria fácil. Seria um caminho difícil, seria um caminho que muitas das vezes a gente seria perseguido, mas Ele sempre estaria conosco, e principalmente Ele venceu o mundo. E nós somos surpreendidos por Ele. E apesar desse profundo sofrimento, uma coisa importante que eu noto aqui é que os exilados, eles não se esqueceram de Jerusalém. Algo tão grande, porque eles lembravam dos cânticos alegres, eles lembravam dos louvores sendo entoados a Deus com uma diversidade tamanha de instrumentos de cordas, de sopros, danças festivas, vestes ornamentadas para o louvor a Deus, cantados através de feitos poderosos de Deus, os feitos de Deus que ele fez no deserto, no Êxodo, e ao longo da história sendo narrados através dos cânticos espirituais. Então pensa nesse ambiente, essa era Sião, essa era a casa do louvor, essa era o ambiente da qual os exilados estavam acostumados e de repente uma invasão acontece, eles são retirados desse lugar e são postos a viver por 70 anos em uma terra desconhecida, sendo escravos de um povo que não adorava o Senhor Deus. Mas a alma desses exilados ansiava por esse lugar. As almas dos exilados ansiavam por Sião. Os seus lábios ansiavam por louvores, as suas mãos que tangiam essas harpas estavam preparadas para o louvor. De uma forma que se eles não pudessem cantar o cântico de Jerusalém, eles não cantariam absolutamente nada. E nós lemos aqui: se eu me esquecer de ti, se eu me esquecer de você, Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, ou seja, se eu esquecer de louvar a Deus através dos cânticos que eu cantava em Jerusalém, que a minha mão se resseque, que eu não toque mais nada, que o silêncio reine sobre mim, porque a razão da minha existência é louvar a Deus. E por mais que a gente enfrente momentos dolorosos, dias difíceis, a gente não pode esquecer de Jesus. Cristo, ele deve ser a razão das nossas vidas. De forma que, se nós não estamos vivendo para Ele, tudo perde o valor. Não há valor, não há sentido para a vida se ela não for para louvar a Deus através das nossas próprias vidas. E naquele momento, Sião representava a cidade de Deus. Sião era o lugar da adoração e não havia nada comparado a ela. Todos os israelitas, todos os judeus que nasciam, que sabiam que ali havia o templo do Senhor, lugar de adoração, eles sentiam um senso de pertencimento muito grande. Só que nesse momento eles estavam saudades de uma glória que se foi, porque o muro caiu,
O templo foi derrubado, o templo onde o sacrifício ali por propiciação, a expiação dos pecados de uma forma até mesmo antes de Cristo, né, era feita, não existia mais nada, não tinha um lugar de adoração, não tinha mais lugar santo, não tinha um lugar santíssimo, não tinha mais a Arca da Aliança naquele momento que representava a presença de Deus. Tudo isso por causa do pecado daquele povo que se distanciou de Deus, apesar de Deus enviar Jeremias, Isaías, Obadias, os profetas menores, falando ali da desolação de Jerusalém. Os povos não deram ouvidos. Mas hoje eles estavam, então, com saudade de uma glória que não estava mais presente, uma glória que se foi. E eles não tinham forças para cantar a Deus em uma terra estranha. Só que constantemente nós sentimos saudades do nosso primeiro amor. Os primeiros anos de conversão, onde a gente vivia uma primavera espiritual, onde os frutos, os nossos melhores frutos espirituais, né, o fruto do Espírito em si, quando nós produzíamos de uma forma tão excelente a Deus, quando a gente adorava a Deus como crianças, a gente sente saudade, é um sentimento nostálgico, como que a gente entregava o nosso melhor a Deus, de corpo, alma e espírito. Mas hoje nós não fazemos mais isso. E nos dá uma tristeza muito grande de uma glória supostamente que se foi. Mas a vontade de Deus não é que isso seja apenas um momento na nossa memória, mas que seja uma vida constante em louvor a Deus, que a gente possa estar louvando a Deus em todos os momentos, que a gente não viva uma vida através de sentimentos, de coisas que se passaram, de tempos que não são mais os mesmos, que coisas que estão no passado, a gente não consegue voltar, a gente não consegue alterar, mas hoje nós conseguimos fazer diferente, nós conseguimos fazer muito mais do que naquele primeiro amor. E que não seja um amor primeiro, mas seja um amor onde a gente não dedique o nosso maior amor a Deus, maior amor às coisas de Deus só nos primeiros anos de conversão, mas que esse amor, que essa entrega, que essa devoção acompanhe a gente até onde Deus permitir, e que a gente possa entender que nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós estamos sim numa terra estranha, mas por onde iremos, o reino de Deus vai adiante de nós. Onde nós estaremos, onde nós estamos hoje, seja através da nossa faculdade, no nosso trabalho, onde nós estamos anunciando um reino que não é desse mundo. Então o povo estava ali numa tristeza tamanha, uma depressão muito profunda. Mas a Bíblia em si, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que permite sim que o povo seja corrigido através de nações ímpias, mas tudo isso para um propósito. A gente volta páginas da Bíblia, a gente lê quando Deus fala que permitiu que o deserto, nos 40 anos no deserto, que é diferente dos 70 anos no exílio, os 40 anos do deserto, no deserto, serviu para que o povo realmente tivesse uma mudança de verdade. Deus permitiu, eu vou permitir isso para te abater, para te humilhar, para ver o que está no seu coração, e se vocês seguiriam ou não os meus caminhos, se vocês seriam fiéis. Deus não é um Deus que pune, Deus não é um Deus que não mostra a saída mediante a dor, Deus não é um Deus que olha para a gente, olha para o povo de Israel e olha para a gente hoje e não diz que não e não mostra um caminho, não mostra uma resposta. E para esse povo ele mostrou uma resposta. Ele mostrou a esperança de um renovo. Como o salmista no Salmo 32, verso 3 diz: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos." Quando o povo de Israel estava vivendo no pecado, gradativamente eles estavam morrendo, porque essa foi chamada a geração, a nação de Deus, que seria luz para todas as outras nações, luz para os gentios, mas eles decidiram seguir os seus próprios caminhos. Mas Deus é um Deus tão sublime, meus irmãos. Ele permitiu que o povo de Israel voltasse do cativeiro 70 anos depois. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 126. Nós iremos ler o Salmo 126, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe.
ou as torrentes do sul. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, esse é um salmo que completa o Salmo 137. O Salmo 126 é uma canção de júbilo ao retorno do exílio babilônico, após os israelitas passarem 70 anos com suas harpas emudecidas em uma terra desconhecida. Lá no ano de 538, Deus, através dessa intervenção divina, ele faz com que Ciro, o rei da Pérsia, apodere-se da Babilônia e proporcione aos hebreus o regresso à sua terra e a possibilidade de reconstruírem o seu templo. Esse foi um feito miraculoso, porque não havia esperança naquele momento, já haviam 70 anos. Pensa comigo, as pessoas que estavam indo novas morriam ali ou ficavam até mesmo na sua velhice em uma terra desconhecida. Haviam gerações e gerações de judeus que nunca haviam conhecido Sião e anciões que tinham saudades de Sião. Quando eles voltaram, a gente lê lá no livro de Esdras que quando a reconstrução do templo, a glória, a chamada glória da segunda casa, naquele momento onde o templo estava ali sendo reconstruído, construindo do zero, na verdade, o segundo templo, haviam anciões que estavam chorando, porque a glória, naquele momento, não se comparava com a glória que era o primeiro templo de Salomão. Então, por mais que houvesse esse retorno, muitos judeus anciãos sabiam que aquela primeira glória, aquela saudade de Sião era uma coisa de outro mundo. E nesse Salmo 126, o salmista ele pede a restauração do povo de Israel de uma forma poética, como as torrentes do Negueb, ou em outras traduções, as torrentes do sul. O que ele quis dizer sobre isso? Israel, como todo mundo sabe, é um país desértico. A gente tem muitas montanhas, inclusive. E quando o salmista fala sobre o deserto de Negueb, né, ou as torrentes do sul, dependendo da tradução, ele fala de uma restauração de rios fluindo no deserto. Negev era um deserto de Israel que realmente não tinha nada ali, era um deserto como nós vemos nos filmes, não tinha vegetação, não tinham animais, não tinha nada, não tinha água. Mas nas montanhas do Monte Hermon, que estavam perto desse deserto do Negev, Israel é um país que tem neve, sim, no alto das montanhas. E essa neve, com o passar do tempo, ela foi se transformando, foi se derretendo em água e foi saindo, foi descendo das montanhas, indo em direção a esse deserto, como se fosse uma enxurrada. Isso acontece até hoje em Israel. E nessa enxurrada tão forte, as águas foram levantando ali e trazendo as sementes que estavam ali enterradas no deserto. E após um período, não era mais um deserto, porque havia se transformado em um jardim lindo. As flores estavam ali abertas, a vegetação estava verde. Não era mais um deserto, era uma transformação. É um evento natural que acontece. Mas o salmista ele quis ilustrar que a restauração que Israel precisava era como se fosse rios fluindo no deserto, um deserto espiritual. Assim como as torrentes do Negev traziam vida ao deserto, as bênçãos de Deus haveriam de trazer alegria na vida dos remanescentes. E nós lemos nesse salmo, nós lemos os dois salmos, nós vemos que a Bíblia é uma caixa de surpresa. Quando a gente mais estuda, quando a gente mais medita, a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo. Apesar de muitas das vezes a gente, como povo de Deus, escolher outros caminhos que não é o caminho. E nós entendemos que Deus ele reverte a sorte do seu povo. Ele invalida o mal com o bem, o sofrimento com a bênção. Os cânticos de júbilo são ouvidos novamente. As harpas não estão mais emudecidas. Houve-se um som muito grande de louvor na cidade de Jerusalém com o regresso dos remanescentes. A alegria foi restaurada, o povo foi redimido. E olhando sobre toda o que foi dito, olhando sobre eu lendo, né, hoje à tarde, vendo tudo isso que Deus fez com Jerusalém no retorno dos judeus, eu me fico pensando, se houve tanta felicidade no retorno desse cativeiro, a gente pode imaginar o quão glorioso será o louvor que a igreja cantará nos céus. A tristeza de forma nenhuma irá existir. Os nossos lábios jamais se calarão. Não haverá um silêncio sepulcral, porque até a morte
Jesus venceu. Não haverá ali uma pausa dramática, os nossos instrumentos, a nossa vida não estará afinada em um tom melancólico, um tom de tristeza, mas um tom de alegria, porque nós estaremos vendo face a face o autor das mais belas melodias. E a mais bela melodia já criada é quando Jesus esteve na cruz. É quando Jesus olhou para o pecado, se levando em si todo esse peso do pecado, olhando para nós, sendo fiel ao Pai até o fim, não desistindo. E hoje nós temos essa certeza que ele venceu a morte. E nós temos essa certeza que se houve tanta alegria naquele retorno de Israel, há uma alegria imensurável, incalculável, indizível e inefável que a gente vai encontrar com ele nos céus. Amém.